É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez com vocês, mais uma vez aqui na Oceânica, uma igreja muito querida, muito amável comigo, com a minha esposa, com a minha família, uma igreja que eu tenho muito carinho, pastor Henrique, Felipe, Clóvis, pastor Jonatas, toda essa galera que vocês conhecem, sempre muito amáveis comigo, e é uma alegria hoje estar aqui com vocês, para compartilhar algo da parte de Deus a cada um que está aqui presente. Eu sou o Fábio, pastor, plantador de uma igreja chamada Igreja Cidade 5. Essa igreja, ela fica lá em São Paulo, capital, cidade do maior time do mundo, Corinthians, e do menor também, Palmeiras, menor do mundo, né? Um time. Vocês conhecem o Palmeiras? Alguém fala de Palmeiras aqui no Rio de Janeiro? É um time bem minúsculo lá de São Paulo, que se acha grande. Mas, vamos parar de falar do Palmeiras, porque ele é muito pequenininho para a gente gastar tempo falando dele aqui. Mas, é com muita alegria que a gente está aqui, a gente vai participar da conferência Datos 29, então esses dias nós estamos aqui com vocês. E eu gostaria de trazer uma mensagem para vocês, uma mensagem que vai tratar a respeito de uma coisa muito importante na vida cristã, que é a respeito da amizade. É a respeito da importância e da grandeza que a amizade tem nas nossas vidas. Então, o título do que eu vou pregar a vocês são Amigos Verdadeiros e Falsos. A gente vai falar um pouco sobre isso. Estou aqui com a minha esposa, com os meus filhos, a minha esposa Anne, meu filho Martin, o Thiago, aqui para ter esse tempo com vocês. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo de número 15 também. Nós vamos ler esse versículo e nós vamos falar sobre ele. Aqui no versículo 15 do capítulo 15 de João, Jesus nos diz algo muito importante. Ele diz assim, ouça com fé: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por tudo o que aconteceu até aqui, nessa reunião. Que Teu Espírito Santo continue falando conosco, continue ministrando as nossas vidas, Senhor. Nos faça mais parecidos contigo, nos faça pessoas que entendem o valor da amizade, da importância de ter um amigo na caminhada, na peregrinação. Peço que o Senhor possa nos instruir aqui, não seja eu falando, mas o Teu Espírito, Senhor. E não considere as minhas fraquezas, minhas limitações para comunicar a Tua mensagem, mas que o Teu Espírito possa tocar os corações aqui presentes, Senhor. Assim eu oro, no nome santo de Jesus. Amém. Gente, houve uma situação muito engraçada que eu e minha esposa vivemos há 3 semanas atrás. Nós estávamos saindo do culto lá de nossa igreja, no domingo, e no momento da pregação, algumas crianças, elas vão para uma sala onde elas têm aulas ali, né? Uma aula que a gente chama de EBD, Escola Bíblica Dominical, mas ali elas estudam a Palavra de Deus. E nós saímos do culto e o meu filho Martin, mais velho, ele tinha ido para a sala ter aulas, e a minha esposa perguntou a ele: e aí, filho, como foi hoje a aula, o estudo, a escola bíblica lá com os professores? Aí ele falou: foi muito legal, mamãe. Ela falou: o que você aprendeu? Ele falou: eu aprendi sobre o Isaac. Aí eu, teólogo, né, cara, fazendo mestrado, vou perguntar para ele, né, Felipe? Perguntar quem é Isaac, se ele entendeu o filho de Abraão, o filho da promessa e tal, e já aquelas elucubrações. Falei: e aí, filho, diz para o papai então, quem foi Isaac? Aí ele: Isaac foi o filho do pastor Jonatas da tia Monique, papai. Aí eu olhei para minha esposa, que a gente não estava falando do pastor Jonatas e nem da Monique, os pais da Marina, os pais do Isaac aqui da igreja. E a gente riu muito, deu muitas gargalhadas. Mas isso
tem uma lição muito profunda, muito importante. Nós tivemos um contato mais próximo com o Jonatas e a Monique ano passado, na conferência da Atos 29. E nós ficamos hospedados na casa deles durante alguns dias. E uma das coisas que marcou a mim e a minha esposa foi a hospitalidade, o amor, a fraternidade cristã sendo exercida por esses irmãos. Nós ficamos constrangidos com isso, nós voltamos para São Paulo falando, que coisa maravilhosa! Uma evidência de que o Evangelho, de que o amor de Deus em Cristo Jesus está presente nessa igreja, nesse povo. E isso é tão verdade que isso marcou a vida do nosso filho de 2 anos. Porque desde o ano passado esse menino fala de Niterói, fala do pastor Jonatas e da tia Monique. Em alguns momentos ele chamava a Monique de vovó. A gente contou para ela, ela não brigou porque ela considerou a idade dele. Ela falou, não filho, ela não é vovó, ela é tia, filho, não fala isso que ela vai ficar chateada. Não sei, né? Até tentei dar uma amenizada, dizendo, não, mas acho que é por causa dos cabelos brancos do pastor Jonas, talvez ele lembrou do meu pai tem o cabelo bastante grisalho, não sei. Mas enfim, e ele falava muito deles. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque ali estava acontecendo algo muito bom da parte de Deus, que é a amizade. A amizade sendo florescida, e de alguma maneira, essa amizade marcou a vida do meu filho. Marcou a vida dele, talvez lá para frente, na sua adolescência, ou sei lá quando, ele vai se lembrar disso, de um casal piedoso, crente, irmãos em Cristo, que nos recebeu com muito carinho, com muito cuidado, de uma maneira muito, muito, muito simples. E ele se sentiu muito bem ali. E, sabe, meus irmãos, uma coisa muito importante em relação a isso é justamente o que Jesus está falando para nós aqui no Evangelho. Jesus está dizendo algo importante em relação à amizade. Ele está falando assim, olha, eu já não os chamo simplesmente de servos, mas de amigos. Veja, Jesus, o Filho bendito do Pai, o Filho de Deus, nos chama de amigos. Nos chama de amigos. Foi um bom amigo, salvou nossos ouvidos ali. Jesus nos chama de amigos. Isso aqui não pode passar despercebido por nós, não pode passar por nós como simplesmente mais uma fala que a gente lê por aí, e isso é bonito, é legal, talvez uma frase de rodapé de caminhão, ou talvez no seu Twitter, no seu X, você posta isso, não sei. Jesus não nos chama simplesmente de servos, mas de amigos. E isso tem implicações para a nossa vida cristã. E eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o que um clássico cristão, escrito há séculos atrás por um homem chamado John Bunyan, um puritano inglês. Ele foi preso por pregar o Evangelho, ele fica 12 anos preso na cadeia de Bradford, na Inglaterra, e lá nesses 12 anos de prisão, por estar pregando o Evangelho, ele escreve um livro que é um clássico, é o segundo livro cristão mais lido da história da humanidade. Depois da Bíblia, é o livro mais lido. Supera qualquer livro de Calvino, de Jonathan Edwards, de Agostinho, C.S. Lewis. O Peregrino, de John Bunyan, um clássico da literatura cristã. E aqui, há 3 capítulos que o John Bunyan faz questão de tratar da amizade, do assunto da amizade na vida cristã. E, nesse contexto, ele vai abordar a vida e a amizade entre cristão, que é o principal, que é o tal do peregrino aqui do livro, o cristão. Ele vai tratar da relação do cristão e de seu amigo que tinha por nome Fiel. É engraçado que durante o livro, para quem lê o livro, os nomes das pessoas são muito, muito diretos em relação às características que ele quer trabalhar. Então, o cristão ele faz amizade com o fiel. E nessa amizade, nós vamos tirar 3 lições aqui. Primeiro, a gente vai ver o desafio da amizade, a primeira lição. A segunda lição, nós vamos ver sobre o desafio da fidelidade na amizade. E em terceiro lugar, nós veremos o desafio da sujeição.
coisas que nós vivemos com nossos amigos ou com um nosso amigo. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o desafio da amizade. Quando o cristão, ele encontra o seu amigo fiel e ali eles desenvolvem uma amizade muito interessante. Esther Edwards, filha de um puritano americano chamado Jonathan Edwards, sobre a amizade, ela diz o seguinte, abre aspas, nada é mais refrescante para a alma, exceto a comunicação com o próprio Deus, do que a companhia e a associação com um amigo, alguém que tenha o espírito de verdadeira amizade e tenha gosto por ela. Isso é tornar a alma racional, isso é a semelhança com Deus. O que Esther Edwards está nos dizendo aqui é que quando nós desenvolvemos amizade com uma pessoa, quando nós temos amizade com alguém, nós estamos evidenciando a nossa imagem e semelhança com Deus. Porque somente seres humanos são capazes de desenvolver uma relação de afeto e de cognição racional com outra pessoa. Então, quando nós vivemos isso de maneira pura, de maneira genuína, de maneira verdadeira, nós estamos nos assemelhando ao nosso Criador. Estamos fazendo jus à doutrina que os teólogos estudam, chamada Imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Então, por termos a imagem e semelhança de Deus, nós desenvolvemos amizades. E quando isso acontece de maneira real, genuína, de alguma maneira nós estamos glorificando a Deus. E a história do livro do Peregrino vai mostrar isso a nós. A amizade do cristão com o fiel. Uma amizade bela, onde dois irmãos, dois amigos, estão peregrinando junto, onde eles vão tratar sobre as dificuldades que eles encontram no caminho, os desafios, as tentações. Há certo momento em que o fiel ele vai compartilhar que a sedução, se eu não me engano, acho que era sedução o nome da figura, a sedução tenta ele a tropeçar, e aí ele compartilha com o cristão, e os dois ajudam um ao outro, fortalecem um ao outro ali. Então você vai perceber isso na narrativa, e uma coisa que é muito interessante de perceber aqui, é a pureza da amizade. Sabe, gente, nós vivemos num tempo em que as coisas estão muito estranhas. Certo dia eu vi algumas pessoas afirmando que a relação entre Davi e Jonatas na Bíblia era uma relação homoafetiva, era uma relação inapropriada. Por que isso? Porque nós estamos vivendo um tempo em que parece que o significado de amizade foi esvaziado. Se não há uma amizade sem interesses egoístas, parece que é uma ilusão acreditar que vamos encontrar bons amigos, boas amigas. E quando nos deparamos com histórias bonitas como a história de Jonatas e de Davi, uma história de fidelidade, de irmandade, de amigos, parece que as pessoas maculam isso com outras coisas, com uma hipersexualização, uma visão completamente corrompida a respeito do que é amizade. E nós como cristãos, nós como discípulos de Jesus, nós não podemos entregar a amizade nas mãos das interpretações erradas do que é amizade. Eu mesmo, como pastor, e se você conversa com algum pastor, você vai notar que há traços de solidão muitas vezes, porque o ministério pastoral muitas vezes... Boa.
japonês, o que quer dizer que ou a Yakuza está invadindo a nossa igreja, ou nós podemos formar uma banda de K-pop, cara. Bênção de Deus. São Paulo tem muito japonês, uma bênção tê-los lá. Ou podemos, um dorama, né? Quem sabe? Fazer um doraminha. Isso é coisa de amigo, gente. Chamar um amigo de esmigo, né? Quando chegar lá em São Paulo, você fala para ele. E quando nós olhamos histórias como a de Tolkien de Lewis, a gente acha talvez que isso é uma coisa muito distante. Quando nós olhamos, por exemplo, a amizade de Pedro e João, eu acho fantástica a amizade de Pedro e João. É aquela amizade que, tipo assim, você vê que os momentos mais tensos do ministério de João, de Pedro, João estava presente. Os momentos em que Pedro queria, no seu ímpeto, né, querer alguma coisa com Jesus, e às vezes num jeito errado, você vê que João estava ali do lado a todo momento, João narrando, e João faz questão de colocar as presepadas do seu amigo no Evangelho de João. Você vai ler João, você vai ver João falando sobre as presepadas de Pedro. Lá no finalzinho, por exemplo, quando Jesus vai falar sobre o tipo de morte que Pedro ia ter, Pedro foi crucificado, e Pedro ouve aquilo e fala, poxa vida, eu vou morrer crucificado, cara. Aquele amigo, né? E ele? Como que vai ser? E Jesus dá uma boa de um corte em Pedro, né? Fala, cara, o que te importa? O que importa? E se eu quiser que ele viva para sempre? Né? E João é tão cara de pau como amigo que ele coloca essa história aqui, né? no seu evangelho. Mas eu acho fantástico você ver a construção da amizade desses dois. E tantos outros relatos que nós vemos, e a história do cristão e do fiel aqui no livro Peregrino, ela é fantástica. Porque nós percebemos que eles estão nessa amizade, desenvolvendo um encorajamento mútuo, uma ajuda mútua. Ontem, com a galera do UP aqui, eu falei sobre o fardo leve e suave que Jesus nos oferece. Ele diz, olha, tire o seu fardo pesado e venha até mim, porque eu tenho um jugo leve, meu jugo é suave. E durante muito tempo eu tentei compreender eu tentei entender de fato o que Jesus estava dizendo sobre isso, porque é meio óbvio, mas a gente entende que, ok, quando nós vamos até Cristo, o fardo fica leve. Só que aí a gente está no meio das lutas na vida, no meio dos desafios da nossa vida, com fardos, com lutas, com desafios. E a gente olha e fala assim, cara, mas o fardo não está tão leve assim. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração em relação a isso, é que o fardo de Cristo, ele é leve e suave, porque ele é compartilhado com a família da fé, com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo suporta esse peso mais leve. Se fosse somente um membro, somente um braço, o braço ele tem menos força. Eu pratico jiu-jitsu, uma coisa que os professores falam muito lá no jiu-jitsu é, cara, não faz a força no braço inteiro, mas usa o quadril, usa esse movimento todo do corpo, que você vai ter mais sustentação, vai ter mais força, mais explosão. Enfim, em qualquer esporte, talvez seja assim, no futebol, quando você vai chutar, você se posiciona para bater melhor na bola. Porque há uma cooperação do corpo, de todo o corpo agindo. E o fardo em Cristo Jesus, ele é mais leve, porque ele é compartilhado com os nossos irmãos. Nós não podemos ter a presunção de achar que caminharemos em Cristo, com Cristo, carregando os nossos fardos sozinhos. Ou presumir que os nossos irmãos vão conseguir também carregar os seus fardos sozinhos. Não é assim, irmãos. Na fé cristã nós suportamos uns aos outros, suportamos os fardos uns dos outros. O próprio Jesus, quando estava subindo até o Gólgota, carregando sua cruz, nós temos uma lição ali naquele momento em que um homem que estava no meio da multidão ajuda Jesus a carregar a cruz até lá. Isso é uma lição para nós. Não tente carregar os seus fardos sozinho. Não pense que os seus irmãos vão conseguir carregar um fardo sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Como Pedro precisou de João, como Tolkien precisou de Lewis, como Davi precisou de Jonatas. E é interessante na narrativa do livro do Peregrino, quando eles chegam na Feira das Vaidades. Quando o cristão e o fiel chegam na Feira das Vaidades, ali eles se deparam com o desafio da fidelidade. A Feira das Vaidades era uma cidade chamada Vaidade, e lá nessa cidade tinha uma feira.
E essa feira foi feita por 3 camaradas. Um dos camaradas, o nome do cara era Beelzebu. E nessa feira eram vendidas várias coisas, como o luxo, como paixões do coração, como riquezas, como fama, poder, status, várias coisas assim, muitos bens materiais. Tudo isso era vendido na feira das vaidades. E o desafio é que para chegar na cidade celestial, para chegar no objetivo final, precisava o cristão e o fiel atravessar pela feira das vaidades. E aí eles começam o seu trajeto. E é dito no livro que teve um homem que passou pela feira das vaidades. Ele passou pela feira das vaidades e o próprio Beelzebu foi tentar ele, vai dizer no livro. Só que esse peregrino que atravessou a feira das vaidades, ele passou completamente ileso por ela. Em nenhum momento ele tropeçou. E esse personagem que é dito no livro é Jesus. Quando é tentado no deserto e ele supera as tentações em sua vida. Aí o livro vai mostrar que o fiel e o cristão eles precisavam passar pelas a feira das vaidades. E aqui eu vou ter que dar um spoiler para vocês, me perdoem. Quem já leu o livro sabe que este é um momento de muito choro, de muitas lágrimas quando nós estamos lendo o Peregrino. E eu já li várias vezes, leio para os meus filhos amam. O tema do aniversário do Tiago de 1 ano foi peregrino, a gente botou roupinha de peregrino nele. Coisa de pai, né? Enfim. Só que, dando spoiler, me desculpem, durante a Feira das Vaidades, o fiel, o amigo do cristão, ele se nega a comprar as coisas que a feira oferecia. E ele é pego e ele é morto, ele é martirizado por isso. E ali é um momento muito triste do livro em que o cristão chora a perda do seu amigo. Mas aquela resistência do fiel, aquele amor a Jesus, aquela entrega radical ao ponto de perder a sua vida, aquilo inspirou o cristão, aquilo edificou a vida do cristão. E aqui mora o desafio da fidelidade, que quando nós passamos por situações onde somos tentados, e nos mantemos fiéis ao Senhor, íntegros, dependentes de Cristo, obedientes ao Senhor, à palavra de Deus, quando isso ocorre, de alguma maneira que talvez a gente não entenda ou não enxergue, Deus usa essas experiências para edificar os nossos amigos. Então preste bem atenção nisso, que uma amizade boa, uma amizade verdadeira, uma amizade sólida, ela depende de atos de fidelidade a Deus. Nós não somos amiguinhos, miguxos, amigos, sei lá. Não. A amizade, como aprendemos na Escritura, ela é sólida, ela é resistente e ela é firmada em atos de fidelidade a Deus. Às vezes nós achamos que a nossa amizade ela é florescida simplesmente por passarmos horas conversando com os nossos amigos, talvez no WhatsApp ou, sei lá, saindo todos os dias com eles. E nem sempre é assim, muitos amigos nós às vezes demoramos para vê-los. Pastor Jones, por exemplo, que eu mencionei no início, a Monique, eu passo 1 ano sem vê-los, a não ser quando vocês vão no doutorado, vão lá em São Paulo, que às vezes a gente dá um jeito de se encontrar lá. Mas nós nos vemos pouco. Eu tenho um amigo muito querido, o Emanuel, pastor lá no Rio Grande do Sul. Também, cara, eu vejo ele muito pouco e é um dos meus grandes amigos. Mas o ponto é que o que fortalece a amizade são vínculos firmados em atos de fidelidade a Deus. De uma maneira espiritual. Como eu disse, nós talvez não entendemos a fundo isso, mas de uma maneira espiritual, verdadeira e real. Deus edifica as amizades na medida em que nos mantemos fiéis ao Senhor. Quando o fiel aqui, o personagem do livro do John Bunyan, resiste à feira das vaidades, é pego, é preso, e é morto por isso. E ali é um momento muito triste na história, em que o cristão chora amargamente a perda do seu amigo. Aquilo foi usado poderosamente por Deus para fortalecer a vida do cristão. Se você tem um amigo fiel a Jesus, em que você já presenciou atos de fidelidade a Deus, atitudes radicais de dependência do Senhor, você certamente vai se lembrar
que isso de alguma maneira edificou o teu coração, que fortaleceu a tua amizade, que te deu paz em ter aquela pessoa como alguém próximo a você. Por isso, quando somos fiéis a Deus, nós edificamos os nossos amigos, nós fortalecemos as verdadeiras amizades. E é interessante isso, porque logo em seguida a esse capítulo que trata da morte do fiel, nós temos o capítulo que vai tratar sobre o amor próprio, o interesse e os interesses egoístas. E ali na história, nesse capítulo, nós nos deparamos com o desafio da sujeição. Um desafio que se dá a tratar a respeito da sujeição. O cristão, já tendo perdido seu amigo fiel, ele encontra um novo amigo, a esperança. Ele encontra um novo amigo, ele faz um novo amigo. E isso é muito interessante na vida cristã. Muitas vezes nós não fazemos a nossa vida com um amigo apenas. Deus nos presenteia com pessoas diferentes, em tempos diferentes. E o cristão, ele encontra a esperança, um amigo novo. Só que junto com a esperança, ele conhece um outro amigo chamado amor próprio. E aí a história vai se desenrolando. E o que é o amor próprio? O que era o amor próprio? O amor próprio era um cara gente boa. Gente boa. Era um cara que aparentemente estava ali, tranquilo, vivendo sua vida com seus amigos, com o cristão, com a esperança. Mas em determinados momentos ficava muito evidente uma coisa: o amor próprio, ele não estava na amizade pela amizade. A amizade para ele era um meio para sua própria satisfação, para os seus próprios interesses. E em certo momento, o cristão, ele identifica isso, ele e a esperança, eles identificam isso, e eles perguntam para o amor próprio: ei, amor próprio, cara, você não deveria, em dados momentos, talvez se sujeitar aos seus amigos, sujeitar ao grupo, colaborar com aqueles que estão ao nosso redor, não somente quando aquilo te beneficia, não somente quando aquilo te traz algum benefício, não somente quando aquilo te diz respeito ao interesse somente seu. Eles questionam isso e o amor próprio ignora a pergunta deles, e ali eles percebem algo no amor próprio. Eles percebem: olha, o amor próprio, ele não é um amigo verdadeiro. O amor próprio é como se fosse o Sméagol. Não que o irmão lá da igreja seja igual ao Sméagol, tá? É só a aparência dele que é igual. Né? Eu vou deixar claro, né, Léo? O Takahata só aparece. Ele é um cara muito gente boa, um bom amigo que tem. Como o cara trata os amigos, né? Chama de Sméagol, mas beleza. Na história do Senhor dos Anéis, o Sméagol é aquele personagem estranho, feio, que quer muito o anel, né? My precious, ele fica ali cobiçando o anel do poder, e ele passa a história do Senhor dos Anéis tentando pegar o anel do poder, e ele cobiça aquilo, e você percebe que durante o filme ele se aproveita do Frodo em certo momento, porque ele quer pegar o anel, ele quer usar o Frodo para ter o anel, para obter o anel do poder. E naquela situação, o Sam, o amigo do Frodo, ele percebe isso. E se você já leu o livro, ou se você já assistiu o filme, você vai se lembrar que o Sam, ele alerta o Frodo a respeito disso, fala: cara, esse Sméagol aí, esse cara é esquisito, esse camarada aí não tem alguma coisa de errado. E o Frodo fica bravo, eles acabam até tendo uma discussão, uma desavença. E o Sméagol, ele é esse retrato, desse amigo que não ama de fato o Frodo. Ele simplesmente quer usar o Frodo para alcançar um objetivo. E a pergunta que eu faço é: será que você é o Sméagol? Será que você é igual o amor próprio aqui do livro do John Bunyan? É uma pergunta, porque geralmente quando pensamos nisso, nós pensamos em figuras distantes de nós. Nós não pensamos em nós mesmos.
Uma outra pergunta que te faço é: será que aquela pessoa que por muitos momentos esteja talvez te afastando de Cristo, te afastando da vida na comunidade, na vida com a igreja, será que é de fato um amigo verdadeiro? E muitas vezes o papel chato feito pelo Sam de alertar o Frodo, geralmente esse papel cai nas mãos do verdadeiro amigo. Porque o verdadeiro amigo muitas vezes ele vai ser chato. Ele vai ser chato com você. O verdadeiro amigo, ele não vai bater nas tuas costas quando você está fazendo algo errado. O verdadeiro amigo não vai glorificar o teu ego, te levando a construir uma torre de marfim que pode cair em qualquer momento. O verdadeiro amigo, quando nós estamos errados, quando nós estamos em pecado, ele vai olhar para nós e dizer: ei, cara, para com isso, está errado. Porque o verdadeiro amigo, ele tem como referência Cristo. Cristo que disse: não vos chamo simplesmente servos, mas amigos. E o que Jesus fez? Nos serviu, nos amou até o fim. E em muitos momentos nós vemos como Jesus amou seus discípulos, os corrigindo, os aperfeiçoando no caminho. Chegando ao ponto de ser até meio duro com Pedro, dado o momento que Pedro não compreendia o ministério da cruz, e Jesus olha para ele e diz: aparta-te de mim, Satanás. Você não está de olho nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Você não está de olho na cidade celestial, você não está de olho naquilo que é eterno, naquilo que é verdadeiro, naquilo que tem valor. Não, você está de olho no terreno dos homens, num tesouro perecível, na feira das vaidades, como nós lemos no livro aqui. E o ponto é, meus irmãos, será que nós, firmados em Cristo, olhando para Cristo, a um amigo que Cristo é para nós estamos sendo bons amigos, tendo bons amigos? Uma das coisas que não acontecia aqui com o amor próprio era que ele não se sujeitava a ninguém. E uma característica de um bom amigo é que ele se sujeita em amor aos outros. Um bom amigo, ele é humilde. Um bom amigo, ele serve. Ele é um bom servo. Um bom amigo é alguém que, quando está errado, se deixa ser corrigido pelos seus amigos. Um bom amigo é alguém que, quando nós estamos errados, ele nos corrige em amor. Como Cristo corrigiu seus discípulos. E a verdade, meus irmãos e irmãs, é que se Jesus nos fez seus amigos, ao nos revelar o Pai, ao nos revelar a boa notícia, o Evangelho, Jesus que quando vem nos mostra que há uma boa notícia, há uma saída para a vida de tristeza, para a vida de solidão, aqueles que talvez nunca tiveram um bom amigo. Jesus vem e nos diz: ei, há esperança. Há esperança num Deus que salva pecadores, num Deus que envia seu Filho amado para morrer por nós. Veja que o amor próprio, o egoísmo, a característica do Sméagol está muito distante do nosso Deus, porque Ele dá o bem mais precioso dEle para morrer por nós, o seu Filho. Deus não considera o interesse próprio, não, Ele entrega, Ele perde, Ele paga o preço maior por amor de seus amigos. Essa é a característica da amizade cristã, essa é a característica que precisa permear as nossas vidas. Uma fidelidade verdadeira. E se Jesus nos fez seus amigos, nós também devemos fazer amigos no Evangelho. Inclusive, aqueles que não conhecem a Cristo. Porque é possível sermos bons amigos para aqueles que não amam a Jesus, que não conhecem a Jesus. E por meio do amor que vem de Deus a nós, e do amor que nós vivemos, que vocês vivem entre irmãos aqui, você transbordar disso para aqueles que não conhecem ao Senhor. Você mostrar para essas pessoas que há amizade verdadeira, de que é possível ser um Tolkien e um Lewis, um João e um Pedro, um Jonatas e um Davi, um Sam e um Frodo. É possível. Em Cristo Jesus é possível ter bons amigos. Por isso,
Algo que eu gostaria de deixar a vocês é isso: façam amigos no Evangelho, tendo no Evangelho a referência para você ser um bom amigo, para você construir uma boa amizade, sem interesses egoístas, mesquinhos, tipo, eu vou ser amigo dessa pessoa para alcançar determinado objetivo. Não, esqueça isso. Seja amigo por amor verdadeiro, fidelidade real. E em segundo lugar, não existe caminhada sem amigos. Definitivamente, caminhada cristã sem amigos, ela não é possível. Porque nós servimos a um Deus trino, um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A ideia de comunidade já estava presente em toda a eternidade, em toda a perfeição. Há a visão de uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse sentido, gente, é importante nós compreendermos que talvez você esteja passando por algum desafio, por alguma luta. É importante compreender que a saída está sempre em Jesus, sempre está em Deus, sempre está. Só que uma coisa que eu digo lá na igreja para algumas pessoas é: a saída está em Deus, a saída está em Jesus. Só que Jesus vai se manifestar através de um amigo muitas vezes. É através de um amigo que Deus nos dá o remédio que precisamos. É através de um amigo que nós nos achegamos a Deus. Por isso, valorize seus amigos. Fortaleça os seus vínculos de amizade durante essa semana, durante os próximos dias. Mande uma mensagem para algum amigo, às vezes alguém que você está brigado, talvez você esteja distante, ou sei lá, alguém que você talvez não, pela correria do dia a dia não está tão próximo. Seja intencional, ame essas pessoas, construa vínculos, porque isso vai fazer muito bem para a sua vida em Cristo Jesus. Amém? Eu queria orar com vocês. Vamos orar? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, porque certamente, quando Jesus nos diz que nós não somos simplesmente servos, mas amigos, certamente aqui há um ato de amor verdadeiro do nosso Redentor para conosco. Senhor, nós te pedimos que faça de nós amigos verdadeiros de Ti, Senhor. Queremos Te conhecer mais, Senhor, queremos aprender mais de Ti, entender como o Senhor pensa, como o Senhor age em todas as coisas. E queremos isso também, ó Deus, para que possamos ser bons amigos àqueles que nos cercam. Senhor, tira de nós o egoísmo, o amor próprio. Tira de nós os interesses mesquinhos, Senhor. Nos faça pessoas amáveis, fraternas, hospitaleiras. Faça de nós amigos como Jesus é um bom amigo. Senhor, nos ajude também a identificar os verdadeiros amigos, aqueles que nós devemos dar ouvidos. Nos ajuda a identificar aqueles que nos edificam e que nos levam para perto de Ti, Senhor. E por fim pedimos que nos ajude a sermos bons amigos para aqueles que não Te conhecem, para que de alguma maneira eles sejam constrangidos pela amizade verdadeira, real, que vem de Cristo, passa por nós e toca eles, para que eles, de alguma maneira, eles reconheçam que há um Senhor e um Salvador, e este é Jesus Cristo. Nós pedimos isso, Deus, clamamos aqui nessa noite, no nome santo do Filho bendito de Deus, que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos.